Fala galera, eu sou o Moisés e quem está aqui do meu lado é o meu querido amigo Jonathan. Sou eu mesmo. Somos da MVM Podcast. Antes de a gente continuar, né, ele ia falar, mas eu vou falar agora. Já né? me corta já. Vou cortar ele, vou cortar o tempo inteiro, tá bom, gente? Mas ó, compartilha. Continua. Vai? Também se inscreve no canal, no YouTube. Segue a gente no Instagram e Facebook. Certo? Sim, sim. E aí, tá nervoso? Ainda não. A gente tem que ainda falar mais outras coisas que eu esqueci. Mas a MVM, ela chama pessoas simples que fazem coisas sensacionais. Obrigado, Marconi. Não tinha nenhum ponto aqui, eu lembrei assim, do nada. Nós Né? tá vendo, né? Tinha que ter a plaquinha, Marconi. Estamos lendo ali. Né? Mas, conversas à parte, vamos mostrar para vocês e vamos conversar aqui essa 1h e pouquinho, e meia, sei lá, pode ficar 2 horas, 3 horas, a gente não sabe, mas tem muita história aqui, a nossa entrevistada. Manda você, manda você. Bom, manda. Não vou começar a falar. Eu tô um pouco nervoso. Também. Vou deixar 2 coisas. Primeiramente, não, tô brincando. Olha, isso. Vamos lá. Hoje nós vamos entrevistar uma pessoa super sensacional. Jesus. Bem conhecida. Acho que muita meu Deus. gente aqui em Jundiaí vai conhecer. Muita gente. E melhor do que eu falar, eu vou deixar ela mesma se apresentar. Olha, o pessoal fez um merchan tão meu pai. fantástico aí que agora eu fiquei até meio tímida aqui para falar, viu? Mas, enfim, tô aqui, vamos ver o que rola dessa conversa nossa, né? Sim. Sou a Mônica Salti e vamos que vamos. Eu só não quis falar o nome, porque eu ia falar Sati ou Salti. Não. Então, é melhor ela falar, né? Porque, né, a gente fala Mônica Salti, Mônica Sati. Gente, 1.000 inscritos. Então, ali, a plaquinha levantou. Querendo chegar até 1.000 inscritos. Por quê? Porque quando a gente chegar lá, vai ter uma dança muito top do Jonathan. Ué, então você ia dançar? Não. Você ia dançar. Não. 1.000 inscritos. Moisés dançou. Depois Ia colocar, assim, um chapéu legal, uma roupinha, assim, bem da hora. E ia dançar um funk pra gente. Aí, gente... Bora jogar aí os nossos 1.000 inscritos aí, compartilha, fala que o Jonathan vai dançar e o Marconi vai rapar a barba dele. Eu só acho que para 1.000 inscritos deveria ser os dois dançando, né? Meu Deus do céu! Não, mas se vier, eu danço também. É só eu, No Remeleixo, a gente vai no Remeleixo. Então, vamos lá. Mônica, Você vai. Mônica, como tudo começou? A gente sabe que você... Não, em primeiro lugar. Vou só falar e pontuar aqui. Se eu ou ele, não sei se está correto, se é ele ou eu. Não, tô brincando. A gente tá gente, eu tô nervoso porque eu falo muito errado. Não vai ficar nervosa com a gente, não. Não, né? De jeito nenhum. É isso que a gente tava falando. Como ela é professora, é diretora, e o pior para nós é que ela é de português, línguas. Oh, Jesus amado, língua portuguesa. É a matéria que eu mais tomava toco da professora, xingava eu, meu Deus. Mas é isso aí. Como é que é? Como você viu isso para sua vida? Como é que foi o início? O início, você fala o quê? Na educação? O início, tipo, uma retrospectiva? A escolha, até você botar na cabeça, quero ser. Então, na verdade, para eu chegar a português, foi uma fuga da matemática.
né? Porque o que acontece? A gente pende para um ou para outro, né? Quando você fala assim, ai meu Deus, você é português, que tem muito esse estigma também, né? Você vai falar com a professora de língua portuguesa, vai ter que falar tudo certinho, linguagem formal, linguagem culta, e não é isso, né? Precisa quebrar. É que todo mundo pensa assim, né? É assim mesmo, mas é importante deixar claro que a gente é gente que nem todo mundo, entendeu? Então, não tem aquela formalidade. Inclusive, eu falo para os meus alunos, já pensou se em casa eu vou falar formalzinho porque eu sou de língua portuguesa? Aqui com vocês, com eles, né, na sala de aula. Eu preciso usar uma linguagem que consiga transmitir aquilo que eu preciso falar, e não necessariamente isso vai ser formal. Então, a nossa linguagem aqui no dia a dia, vou usar uma palavra chique agora, coloquial. Né? Coloquial, porque também eu preciso falar, né? Claro. Então, é que é aquela linguagem que a gente fala diariamente, no cotidiano, então não tem nada rebuscado. O que a gente fala muito na língua portuguesa? Não existe certo e errado. Existe adequado e inadequado. Então, dependendo do contexto que você está conversando, tipo de conversa, mesmo na escrita, né? Até na escrita. Se você está conversando com um colega ali no WhatsApp, é um tipo de texto que você vai fazer. Se você está fazendo, né, para uma entrevista de emprego, enfim. Então, pode ficar tranquilo aqui que vai rolar. Eu não vou corrigir. Tá certo? Só se for muito, né? Não. Se precisar de um reforço, a gente marca depois, mas aqui tá tranquilo. Legal. Então, assim, né, para eu chegar na língua portuguesa foi mais ou menos isso, porque eu sempre tive muita dificuldade com números. Então, o que eu sei de número é o básico que a gente precisa para sobreviver aí, né? Então, quando eu optei por fazer uma faculdade, já estava velha, depois eu conto. Daí eu falei assim, eu preciso ir para algum campo que não me exija a matemática. E aí eu fui para letras, né? Ai, que legal. Eu já tinha essa... Bom, foi um refúgio, né? Foi um refúgio, mas não só isso, né? Porque se eu não tivesse outras habilidades, digamos assim, outros interesses, outros gostos, por exemplo, da leitura. Eu sempre gostei de ler, eu sempre li muito, li tudo. Não tinha nada para ler, eu lia jornal, revista velha. Então, essa questão do ler esse hábito, isso, e do escrever, então me colocaram nesse campo também. Porque eu podia não gostar da matemática, mas também podia não gostar de ler e escrever, e aí eu... E você era a CDF da escola ou era normalzinho? Eu era invisível. Nossa! Eu sempre fui invisível na escola. Ninguém nunca me conhecia, ninguém sabia quem eu era. Nossa. Eu sempre fui muito tímida, muito bicho do mato. Sabe? É uma coisa assim, às vezes eu faço uma reflexão e eu falo assim, eu não sei como eu cheguei até aqui. Nossa. Eu uso muito isso para falar com os meus alunos. Aí, como eu tenho essa identificação com eles, então o que eu pego? Eu pego aqueles que têm, que é o mais caladinho, o mais quietinho, eu me identifico e eu procuro puxar esses e me colocar como exemplo para falar que isso não é impedimento para nada, né? Mas então eu sempre fui dessa forma. CDF não, eu podia saber a resposta, mas eu nunca tive coragem de levantar minha mão. Esse negócio de levantar toda hora, levantando, lá vai a Mônica de novo. Não, nunca. E até hoje eu sou assim ainda. Porque igual eu falo com o pessoal que eu estou acostumada, se eu vou dar aula, se eu vou fazer uma reunião com o pessoal ali da escola, que eu já, né, os professores, a equipe que a gente já está acostumada, eu sou uma pessoa. Mas se eu tiver que me apresentar para um outro público, por exemplo, se eu tiver que ir numa reunião de diretoria de ensino, que eu tiver que falar alguma coisa, aí eu já vou ficar quietinha, só vou falar se eu tiver necessidade... Realmente, mas se eu puder passar para o coleguinha do lado, vai lá você, a gente faz aqui o trabalho, mas você representa lá. Legal. Mas conta mais pra gente, assim, essa sua jornada, para chegar até aonde você está agora, no status que você está agora. Como é que foi, assim? Então, esse daí, eu acho que é uma questão bastante interessante para a gente colocar, porque mostra que existe essa trajetória, essa oportunidade de você mudar o rumo da sua história. Nossa, porque, assim, eu venho de uma família simples, né? Então, assim, tem aquela coisa que todo mundo vai ser o quê? Todo mundo vai trabalhar em casa de família, todo mundo vai limpar, vai fazer... E não desmerecendo, porque não é desmérito nenhum, né? A profissão, não por conta disso. Mas é aquela questão da família achar que só dá para ser isso. Que é o limitado, vamos dizer assim. Isso, exatamente, uma limitação. Porque, a mãe foi, a irmã foi, outro foi, né? Você tem que ir também. Exatamente. Então, assim, o que acontece? Quando eu estava na quarta série, antigamente a quarta série, para ir para quinta, e o meu pai já falava, não precisa estudar mais. Fui até a quarta, acabou, já sabe ler e escrever. Que era importante, exatamente, né? Não precisa de mais para limpar a casa. Nossa. Era bem assim, né? Irmã não foi, não vai também. Sim. Então, assim, esse momento foi a primeira
briga, entre aspas, né? Porque 10 anos você não, né? Mas assim, aí eu chorei, implorei, e a minha mãe comprou essa briga, uma briga feia mesmo, que ela teve que levar por muito legal. tempo. Se ela quer estudar, ela vai estudar. A outra não quis, ninguém quis, mas ela vai. E ela fazia as coisas assim, sabe? Tipo, escondido, de comprar material, essas coisas. Nossa. O que dava também, né? Porque, não sei se... vocês são bem novinhos, né? Mas a gente que é da mais antiga, fala antigo porque antigo tem valor, né? Aí a gente tinha uma vida bem complicada mesmo em relação ao material, essas coisas assim, né? Então, se você comprava um livro, os outros 7 você não comprava. Porque não tinha condição mais. Nossa. Enfim. Foi uma primeira barreira. Isso, exatamente. Enfrentou ali, né? Nossa, cara, mas até os dias de hoje, se você for ver, a cultura ainda existe, né? Algumas famílias ainda seguem isso. Sim. A gente é simples, seja simples, né? Sim. A gente não conseguiu, aquilo ali é só pra gente que tem bom porte, que tenha dinheiro, então melhor você fica aqui que é seu lugar. Então é legal pra galera que tá de casa ouvir isso, né, pra quebrar essas barreiras. Não tem essa de eu fico aqui, você faz a sua história. Conta mais, Mônica, pelo amor de Deus. Então, aí tem uma questão, assim, se a gente falar em questão de políticas educacionais, que é importante a gente pontuar, foi a questão da obrigatoriedade, porque agora o pai e a mãe, ele não tem mais a opção, eu não vou colocar. E antes tinha, se eu quiser mandar, eu mando, se eu não quiser, não mando, então por isso que tinha esse. Não vai mais e pronto, né? Agora já não é opcional isso, né? E é importante, assim, porque quando você tem uma pessoa, às vezes em uma família, no caso da minha família fui eu, que você quebra esse paradigma de que você só pode ser isso, daí você traz uma leva atrás de você, entendeu? Legal. Porque daí os que vêm depois, os seus sobrinhos, seus filhos, então eles vão, a tia conseguiu. Eu falo isso porque eu sou muito referência para os meus sobrinhos, eles sempre fazem questão de falar, né? Porque filho a gente vai colocar mesmo, né? Não tem como, mas tem quem não quer, mas vai, né? Depois você vê o que você faz da vida. Verdade. Mas assim, os meus sobrinhos, então, abriu um campo de visão para eles. Falaram assim, a tia conseguiu, então a gente também consegue. Então, eles já não ficaram limitados. Eles já foram, já fizeram faculdades, então já se direcionaram. E a sua trajetória... Isso é legal. A gente sempre morou em Jundiapeba, né? O podcast também é de Jundiapeba. E como foi a sua história em Jundiapeba? Porque a galera conhece muito você, conhece muito dos feitos. Fala um pouquinho. Menino, mas eu não vejo a galera me conhecendo tanto assim, não. Talvez, quem sabe agora com 1.000 inscritos, né? Aí, né? Eu fico famosinha, vamos dizer assim. Mas eu vou falar pra você uma coisa que é muito importante, a questão da identidade. Importância da gente ter a nossa identidade, né? Porque durante muito tempo, eu era a mulher do fulano, né? Então, o fulano era conhecido no bairro, a mulher do fulano. Aí, depois passou um tempo, a minha filha cresceu, eu virei a mãe da Melissa. Né? Então, conhece a mãe da Melissa? Né? Isso. Então, eu sempre era conhecida por alguém, né? Sim. E aí, depois, foi acontecendo as coisas na minha vida. E quando eu entrei na educação, aí eu passei a ser conhecida por mim, que daí é a professora Mônica. Sim, né? Sim. Então, hoje eu tenho a minha identidade. Às vezes, daí era porque você, que nem você falou, você era mais tranquilinha, né? Não era mais assim de se amostrar, de né? Ir pra frente, sempre deixar pro ladinho. Então, às vezes, o pessoal, né? Fala, a mãe, a mulher da... né? Por né? aí mesmo. É porque, às vezes, quando você é só dona de casa, só não. Pelo amor de Deus, gente. Senão as donas de casa vão me matar aqui, Não. Vamos rever essa fala. Corta, edita, né? O que acontece? Quando a gente é dona de casa e você não tem um trabalho fora, você fica ali muito, né? Sem ascensão a nada, né? Sim. Então, você não cria um vínculo. Sem identidade, né? Exatamente. Fala a verdade, é bem a questão da identidade. A pessoa fala bastante, pensa que não, mas a dona de casa trabalha mais do que quem tá fora. Muito mais. Essa é a verdade. Muito mais. A única diferença é que a mulher, né? Vou restringir a mulher, é óbvio que há exceções. Que ela trabalha fora e depois ela trabalha dentro de casa. Então ela trabalha mais. Bem mais dobrado, ainda. né? Isso, dobrado. Porque por mais que tenha, às vezes, o companheiro que ajuda, mas a responsabilidade acaba recaindo sobre a mulher, né? Eu falo pra minha esposa, a louça é minha. É minha obrigação. E eu falo pra ela que eu não aguento mais, porque eu lavo de manhã... Puxa, depois já tem um monte de coisa. Falo, cara, isso não vence, é igual um looping. Né? Então, mas isso que você falou é bem interessante, porque, assim, é coisa que não acaba.
Porque assim, na semana, eu não faço nada em casa mesmo, porque eu saio de manhã, chego 10 horas da noite, então não né, tem você já não tem mais nem energia pra nada. Verdade. Mas quando chega no final de semana, eu falo assim, gente, isso aqui não é pra mim, não. Porque isso não é de Deus, eu brinco, né? É pecado falar. Porque se você faz café da manhã, daí daqui a pouco você acabou de lavar, você vai fazer almoço, daqui a pouco você vai café da tarde. Então, E vai você embora, é um looping, não acaba nunca. A sua mulher é esperta, te deu a parte pior, porque a pia é interminável, Meu filha. Deus Buraco do céu. sem fundo. Não dá. Eu intercalo um dia sim, um dia não, Né? uns 3 dias não. Você tem mais cara de que um dia não, outro também é. Depois quando vai ver, tá aquela... Tá querendo que botoeira. não ele. Mas, então, fala um pouquinho da gente das escolas de Jundiapeba que você trabalhou. Ah, tá. Aí eu vou, antes de falar da escola de Jundiapeba, eu vou voltar um pouquinho atrás, Vambora. porque eu acho que é importante pontuar isso também. Eu gosto sempre de colocar tudo na minha vida que é importante, que vai servir de legal inspiração dizer. para alguém, né? Legal. Porque quando eu fui fazer a faculdade, eu já tinha 33 anos, Nossa. né? Que aí foi Então quando... você não terminou. Eu pensei que você já tinha terminado. Não. Não. Não por conta de carência mesmo, de carência valor. financeira, entendeu? Era muito Então, caro na época, assim? não, eu não sei. Assim. Olha, para vocês terem uma ideia, quando eu saí da 8ª série, o que acontece? O pessoal geralmente ele ia para o magistério. Né? O magistério, ela ali isso. estava em evidência, tem muitas amigas minhas que foram, mas eu não tinha condição de pagar passagem. Eu não tinha dinheiro de passagem Nossa, para ir para legal. Mogi. Então o magistério não era pago, Nossa. mas eu não tinha. Entendeu isso? Então, o que vai? A gente vai para o ensino médio. Então, aí já vai entrar no que você perguntou da trajetória, né? Sim. Então, eu fui ali da 1ª série até a 8ª série no Maria Isabel. Depois eu já pulei lá para o Paulo Ferrari, da 1ª à 3ª série do ensino médio. E aí, depois, como não tinha recurso para mais nada, então eu fui pro campo de trabalho, né? Fui trabalhar em loja de roupa, enfim, né? E aí depois, quando surgiu a oportunidade para eu fazer a faculdade já com 33, é porque meu namorado na época, ele falou, você faz faculdade ou a gente separa. Foi bem assim, né? Mas assim, não é aquela coisa de... Por que ele fez isso? Ele falou assim, você tem potencial, né? Você tem potencial, você tem condição, então, condição assim... Só para você vir um pouquinho mais para perto do microfone. Tá. Condição como que eu vou falar? De competência de saber, né? De facilidade de aprender, enfim. Mas a condição financeira, não. Mas aí ele me auxiliou, me ajudou nesse ponto. Muito e bom. aí eu... então foi um incentivo bom. Foi, com certeza. A gente pegou o financiamento, né? Que tinha um FIES. E aí foi que foi. Sim. Interessante. E aí... Mas com essa idade, você pensava em estudar ou já tinha... Porque normalmente, assim, com 33, assim, o pessoal já acha velho já, né? Sim. Já, tipo, assim, não tem mais um ano... Não almeja coisas maiores, né? Já pensa assim, a pessoa já se acha velha. E as pessoas já falam, você Então, está velho né? para fazer isso. É isso mesmo. Isso que é o ruim. mercado também passa essa visão também, exatamente. Né? Então, mas o diferencial foi justamente isso, né? Ter uma pessoa ponta firme para te estimular. Fala assim, não tem nada de você vai, você consegue, corre atrás, entendeu? E, inclusive, um detalhe que é interessante de comentar é que quando eu fui fazer o vestibular, a gente paga uma taxa lá para fazer o vestibular, né? E aí eu sentei naquela salinha, era no computador. E aí eu fui olhando algumas coisas, aí tinha algumas coisas lá que eu falei assim, misericórdia, eu nunca vi isso na minha vida. E eu sou do tipo assim, se aparecer alguma coisa que eu meio que vi, eu vou buscar, né? Eu até costumo brincar com meus alunos que a gente tem um monte de caixinha, um monte de gavetinha, onde a gente vai guardando, né, os conhecimentos compartimentados lá. Então, quando eu acho que eu aprendi, eu busco. Às vezes não encontro, mas eu sei que eu vi, eu busco. Mas tinha coisa que eu falei assim, não adianta procurar, porque eu não tenho gaveta e caixa, eu não tenho nada, eu não tenho nenhum saquinho sequer que tem. Isso daí. Não tenho arquivo disso. E aí eu fui lá no Seja Tudo Pelo Amor de Deus, né? E você vai e chuta, porque você não tem noção. E fui. E aí a gente saía de lá, como é no computador, logo já sai o resultado, aí já vai lá na secretaria, e aí, tudo bem, você foi aprovado e tal. Passa os documentos, tem que fazer. Aí eu peguei e falei, né, pro meu companheiro, falei assim, eu não vou fazer faculdade, porque isso aqui é enganação, olha só. Nossa, eu falei assim, ele falou, mas como assim, Mônica? Eu falei assim, não, pelo amor de Deus, eu não acertei um montão de coisas, porque eu não sabia nada. Eu falei assim, eu posso me garantir ali na língua portuguesa, né, porque eu já tinha
o estudo lá já tinha bastante leitura. O inglês dava para dar umas enroladas. Né? História, geografia, que é meio interpretação, mas quando chegava na parte de número, matemática, física, né? Isso. A química também enroscava um pouco. Aí eu falei assim, olha, não, eu não passei, eu não consegui passar. Então, isso aqui acho que é dinheiro, acho que é o dinheiro que move, porque não é possível. Eu não consegui uma nota satisfatória. Né? É verdade. Então, aí eu fiquei assim, ele falou assim, não importa o processo, quem vai fazer a trajetória é você, importa o que você vai fazer daqui para frente. Sim. Né? Então, esse incentivo aí é esse incentivo que me trouxe até aqui. Na verdade, eu falei que tem 2 pessoas que são pontuais na minha vida, que é minha mãe naquele primeiro momento que brigou para que eu estudasse, e meu companheiro nesse segundo momento que me deu essa força, porque senão hoje vocês não estariam me entrevistando. Nossa, que legal, né? Parabéns pro menino aí. que deu aquela incentivada, como fala, acreditou, né? Sim, com certeza, assim, faz toda a diferença. E aí você fez a faculdade, né? Se formou, tudo. Como é que foi a Mônica formada? Para onde estava a cabeça, a direção? Então, e na verdade, eu fui muito abençoada. Porque dá a impressão assim que Deus olhou para mim e falou assim, essa daqui eu vou ajudar. Legal. Sabe? É muito isso, que eu falo que é muito de Deus, é muito Deus na minha vida. Porque parece que tudo aquilo que eu me atrasei, ele falou assim, agora você vai se adiantar. Ai, que legal. Né? Então, quando eu estava na faculdade, saiu o concurso de professor. E aí o professor lembrou... Aqui em Mogi mesmo. Isso. É o estado de São Paulo, né? No estado. Sim, no estado. Aí eu lembro que o professor falou assim, pessoal, vocês não vão poder, vocês não vão passar, vocês não vão escolher, não sei o que lá, mas façam para servir de experiência. Na próxima, vocês já sabem mais ou menos como é a prova, como é a pegada e tal. E daí eu fui lá de xeretona, né? Escrevi e tal, e fui e passei. Olha! E eu passei no concurso, eu era aluna quando eu passei no concurso. Então, o que eu tinha que torcer para estar na listagem, em uma classificação, que desse tempo de eu terminar letras e pegar o certificado, colar grau, tudo direitinho, né? E aí eu fiquei naquela classificação assim, tipo, eu não passei na primeira chamada, mas na segunda chamada eu já fui. E aí, na segunda chamada, a gente teve que fazer uma correria, vocês não têm noção para poder pegar esse documento. A gente pegou o documento, assim, num dia, para no outro dia levar. Então, assim, foi, é muito Deus mesmo, só... Legal, né? E aí, então... Se eu não tivesse pensado, não, vou fazer, né? Deixa para lá, né? Então, assim, é aquela coisa, eu já tinha... Quando eu estava estudando, então eu já tinha preparado uma pasta para poder ser professor eventual, né? Eventual, você sabe que é aquele que entra na falta do outro. Sim. Então, você dá aula de tudo. Né? Então, eu falei assim, não, eu tenho que preparar pelo menos da coisa que eu não domino aqui para poder... E eu nunca dei uma aula de eventual na minha vida. Porque eu terminei a faculdade, eu já entrei como professor efetivo. Que graças a Deus. Cara. Que bom, né? Tempo certo, hora certa. E ainda digo mais para vocês, que quando eu fui escolher, porque eu sou assim, eu sou meio aloprada, né? Então, para escolher, eu falei assim... Aí eu falei pro meu companheiro, vou até falar o nome dele, que merece falar do nome dele, né? O Anésio. Daí ele ia me ajudar. Eu falei assim, a gente vai ver escola, porque daí você vai lá em São Paulo para você escolher. Você tá lá sozinha no mundão de gente. Quando chega a sua hora de subir... Aí, que escola você quer? E você tem que estar com esse cara, né? Na hora lá, né? Daí, a gente visitou várias escolas. E, óbvio, você vai pegando aqui, né? De perto. E daí, você vai indo, Suzano, eu sei que eu fui com uma lista de 62 escolas. Nossa! Eu falei assim, eu não quero ter o desespero. Porque você fica no auditório. E aí, tipo assim, essa daqui já foi. Daí, você tica, né? Você vai riscando. Quando me chamar, é essa, né? Então, pra não ter o desespero. E eu peguei a primeira. Nossa! Aqui estava na primeira da lista, que era o Paulo Ferrari. Era o Paulo Ferrari? Paulo Ferrari? Era o Paulo Ferrari. Que doideira, então, cara. No Paulo Ferrari, eu trabalhei como oficial de escola, que era um contrato. É o agente de organização hoje, como se fosse um inspetor de aluno, né? Que pode trabalhar na secretaria ou no pátio. Então, eu fui oficial de escola por 1 ano, que era um contrato. A gente fazia o concurso, mas só que foi contrato por 1 ano. Aí depois eu fiquei um tempão lá com a Rosângela, que daí eu já era contratada, carteira assinada, a cantina que me pagava. A verba da cantina que me pagava. Legal. E era bem assim, tipo, você não podia estender
Então, eu ficava um pouco numa empresa, daí depois me dispensava, a outra contratava, mas nisso eu fiquei um tempão lá, trabalhando na secretaria do Paulo Ferrari. Aprendi muita coisa também, legal, que me ajuda hoje. Então você já estava engajado. As licitações que tem hoje em dia, né? Vai trocando de empresa e fica com os funcionários. A professora era a professora Rosângela antes, Rosângela Calegon. Né? Agora ela está... Ela era professora, depois ela ficou diretora no Ferrari, depois ela mudou lá para o Heleno Urbano, agora ela aposentou. Ela foi minha professora por muito tempo. Muitos anos ali. Da hora. Brigou bastante com a gente, né? Vocês deviam ser muito santinho. Não, era uma coisa tranquila. Vai, Moisés! Vamos fazer esse gol! Ela era da hora, ela era top. Mas vamos lá. Então, ali, você chegou até a inspetora, né? Ali, Isso. Ali trabalhou bastante na secretaria. Trabalhei de oficial de escola, auxiliar de secretaria. Agora eu quero ver a emoção, você contando pra gente, quando você pisou, a primeira vez que você pisou na sala de aula para dar a aula mesmo dos alunos ali. Menino, daí não é fácil, não. Não é fácil, assim, porque tem toda aquela questão. Aí eu lembro que era uma quinta série, tinha uns meninos atentados. Jesus, quinta série. Que eu tenho no meu Face, aí tem um até que virou policial, entendeu? Quem diria? Não é nem criança, nem adolescente, nem adolescente. É aquelas coisas. Aquele aborrecente ali, né? Não, aí olha que... Meu Deus do céu. Decidindo ainda o que vai ser, né? Mas então tinha uma turminha bem difícil. Nossa. Né? E aí tinha aquela questão que quando você vai, o que é ideal, né? Quando você entra na sala de aula pela primeira vez, você nunca deve deixar transparecer que é a primeira vez. Você nunca deve chegar e falar assim, eu sou nova. Faz de conta que você já teve toda a vida naquela pegada ali. Porque o aluno, ele é cruel. Cruel assim, mas eu já vou explicar, tá? Não é toda essa crueldade. Não, daqui a pouco as mães estão lá. Eu já imagino essa... Porque eu sempre falo que a gente passa por um período não é de provação, mas às vezes é também, né? Por um período de teste. Sim. Todo ano vai ter isso. Todo ano não. Toda vez que você pegar uma turma diferente, você vai passar por isso. 1 semana, 2 semanas. E isso vai determinar quem é que vai mandar entre aspas, né? Quem vai deixar rolar essa situação em sala de aula. E aí, se você não demonstrar que você tem domínio, né? O domínio sempre é respeitoso. Né? Porque não adianta você chegar com autoridade, você tem que conquistar. A sua autoridade, ela tem que ser com respeito. Se chegar e eu mando, vocês obedecem, aí você já perdeu. Tem professor que... Aí eles vão querer... Tem professor que jogava apagador na gente, né? Então, você não é do tempo do apagador. Eu sou. Você é do tempo do apagador? Sim, a gente que é. Às vezes eu falo pros meus assim, olha, dá vontade, viu? Mas tem a câmera ali da Seduc. Agora tem a câmera. Tem a câmera da Seduc, tem sua mãe, eu preciso do salário, melhor a gente ser amigo. Do giz assim, ó. O toquinho do giz também já foi. Nossa, menino. Mas tem sorte que se fosse eu, ia sem cadeira. Nossa, Deus, nem brinca. Por que não? Vocês eram santinhos, hein? A gente pegou até a época do Fica no Cantinho. Lá no cantinho. Eu peguei a época que eu ficava no cantinho. Eu peguei a época do chapeuzinho. Chapeuzinho, isso. Qual é a faixa etária de vocês? 36? Sim. A gente tava ali, tava indo embora, né? Minha primeira série, segunda série. Os métodos especiais estavam indo embora, mas a gente pegou isso daí. Tá. Não, é porque eu ia regular com a minha filha. Minha filha é 33, então vocês foram um pouquinho antes dela, porque ela ainda não dá. Ela pegou a época que foi quando entrou aquele negócio de não pode reprovar ninguém. Sabe? A progressão continuada. Então vocês são frutos da progressão continuada. Porra, né? Vocês sabem que eu fiquei na segunda. Eu fiz 2 vezes na segunda. Você fez? Mas você estudava direitinho, né? Não, eu fiquei, na verdade, assim... hoje, pensando, né, naquela época, eu não tinha essa noção. Mas eu acho que tinha algum problema com a professora, né? Porque teve um período que a professora ficou de licença e eu consegui tirar umas notas boas. Aí depois, quando ela voltou, eu voltei a tirar nota ruim de novo. Aí minha mãe não tinha experiência, não tinha muito estudo, né? Então... Entrando nessa mesma coisa aqui, vamos perguntar para você aqui, eu jogar uma bomba aí para você. O que você acha, Mônica, do empurra burro?
Meu Deus do céu, que expressão difícil. Já jogou pra mim, hein? Eu vou... espera aí. Enquanto meu cérebro vai articulando essa resposta, eu vou pegar um gancho ali antes, né? Do que você falou do professor. Porque, assim, o professor é fundamental na aprendizagem do aluno. Então, algumas vezes acontece, sim, a dificuldade da aprendizagem e, às vezes, o professor também tem uma parcela de envolvimento nisso. A gente precisa ter uma autocrítica, né, em relação a isso. Até onde vai a minha responsabilidade, até onde a dificuldade é do aluno e eu preciso achar um meio, um artifício para poder chegar até ele e até onde não é má vontade do aluno. Que eu sempre falo para os meus alunos, eu posso plantar bananeira, eu posso pôr fantasia, eu faço o que for necessário, desde que você esteja disposto a aprender. Legal. Agora, quando eu percebo que não quero, porque sem querer você não consegue. E daí, quando você fala isso, me remete até uma questão da 7ª série, com a matemática. Com a matemática? Olha pra você ver. Até onde a minha é matemática ou é o professor, né? Nossa. Porque eu tive um período com uma professora, chamava Maria Tereza, lá no Maria Isabel. 7ª série, maravilhosa. E eu consegui me desenvolver. Eu consegui nota, eu consegui aprender, Legal. ela explicava e eu aprendia. E eu me sentia assim uma pessoa, nossa, né? Que legal, tô aprendendo matemática. Aí depois voltou outra professora, daí eu já fui pro D. Nossa, tirar um D, gente, tirar um D. Nossa. É só em matemática que eu tirava, porque assim, não era 10 em tudo, mas eu tirava até o C ali, eu tava tranquilinha, né? Mas a matemática, o D, matava. Então, assim, eu faço essa leitura que você faz. Por que com essa eu conseguia e com essa não? E às vezes um professor, ele quebra você pra vida inteira. Ele pode ser o Verdade. ponto... Responsabilidade, né? Que Exatamente. Isso que você está falando. Você pode fazer com que o aluno se sinta nada pro resto da vida. Às vezes ele é um adulto e ele não sabe por que ele é daquele jeito e às vezes foi um professor. Assim como pode ser um pai, uma mãe, um parente, né? Sim. Mas a responsabilidade do professor com o aluno, ela é imensurável. Então, assim, esse aí foi um ponto que você trouxe que é de reflexão, não, mas viu? hoje eu consigo analisar muita coisa, né? Que nem assim, por causa dela, eu tinha um trauma assim, eu não conseguia, não que eu não sabia ler, mas eu não conseguia ler para mais de 2 pessoas. Tivesse próximo, tivesse prestando atenção no que eu estava falando, pronto, acabava. Hoje eu consegui passar por isso, porque o que eu comecei a fazer? Com orientação de algumas pessoas, de uma fono, na época eu participava de um projeto em Mogi, no tiro de guerra. Comecei a fazer a leitura em voz alta. E começava assim, lendo aos poucos, li uma coisinha, outra para outras pessoas, aí eu peguei mais confiança na minha, mas foi nessa época aí. Porque eu trocava, quando era pequeno, ainda às vezes eu tenho um pouquinho, eu trocava o B pelo P, o D pelo T, que tinha um pouco da língua presa, tanto que eu fui fazer fono. Pelo nós. Não, isso daí foi... aí essa era a dificuldade que eu tinha nessa parte do português, né? E ela lia, tipo, quando ela passava o ditado, tudinho, ela lia na frente de todo mundo. Aí as crianças, todo mundo dava risada, que não sei o quê. Eu ia no embalo pra ninguém saber que era eu, né? Dava risada, falava, que burro. Mas foi, Gente, eu acho que ele vai chorar aqui, hein? Que pontuou, assim, bastante, né? Mas você ficava constrangido, né? E só conseguiu superar porque você teve outras pessoas que te mostraram outras possibilidades, porque aí foi, né? Eu senti muita dificuldade, que nem quando eu passei na prova do ET, que eu fui estudar no ET, né, que fala, né, que hoje é TEC, né? Isso. Lá, quando eu fui estudar, eu senti uma dificuldade muito grande, porque lá era tinha que escrever muito, tinha que falar, tinha que ler, apresentar. Aí depois na faculdade também. Então, assim, eu fui pegando um costume, né? Tipo assim, a necessidade foi me moldando e os trabalhos também, né? Obrigando a falar com as pessoas, ler o nome, assim, e chamar a pessoa. Então, eu sabia que tinha essa dificuldade. Sim. Aí eu procurei também superar. Então. Voltou pra fora? Hoje eu tô tranquilo. Acho que ele tá bem agora. Coração aberto pra ela. E eu vou falar pra você de um outro exemplo na minha vida de professor que travou, que, por exemplo, se pegar hoje, eu não presto pra nada de esporte, não manda eu fazer nada. Se eu mandar eu jogar uma bola pra cá, eu vou jogar pra lá, entendeu? Quando muita dança, porque foi um desafio que eu me propus e fui aprender, né? Mas pro resto, nada. Não tenho coordenação, nada. E qual que é a origem disso? Uma professora de educação física que eu tinha, agora não vou falar escola nem nome, porque, né, a gente não vamos mencionar nomes, né? Ela nem sabe que eu existo, certamente não sabe que influenciou desta forma, né?
Mas na educação física, né? Aí você vai, você erra, daí... não sei o que, Maria Mole. Acabou. Acabou. Eita. Gente, a partir daí, toda aula de educação física, sabe o que eu fazia? Eu arrancava um teco assim, ó, da pele aqui do lado da unha. Eu ia cutucando, eu arrancava até sair um sanguinho, né? Aí eu apertava pra sair bastante, porque tinha que ter, né? Tem que ter um visualização. Aí... e mostrava, vai, professor, eu não posso jogar porque eu machuquei. Então, eu tava sempre arrumando um artifício para não ir pra quadra, entendeu? Então, e é por quê? Por causa de uma fala pontual. Do esporte, né? E da dança? Como é que foi essa história da dança? E da dança também foi um desafio, sabe por quê? Porque uma pessoa falou para mim, você nunca vai aprender a dançar na sua vida. Porque isso tá no sangue. Sabe? Que é isso? Aqui está no sangue. E daí, quando eu me libertei, eu falei, eu vou, mas não foi de birra, né? Não foi, não foi só de birra, né? Não foi só de birra, mas é uma coisa que eu tinha vontade de fazer. Isso é legal. E aí eu falei assim, eu vou entrar e eu vou ver o que dá, entendeu? E foi. E deu hoje certo. em dia eu dou minhas dançadinhas. Não chega a ser um pé de valsa, mas a gente dá umas dançadinhas. Já não fico parada em tocar uma musiquinha, isso. Eu também fui assim, uma vez nós foi num encontro na igreja, né? Aí eu não consegui dançar. Depois eu falei, não, vou aprender a fazer algum passinho. Aí eu aprendi bom, também. né? E é bom, né? Com certeza. É gostoso. Bom aprender essas coisas assim, né, cara? Você acha que não? Dança sertanejo, tudo. Não, agora que estiver rolando lá, a gente vai dançando. Aquele passinho pra cá, pra lá, a gente consegue, né? Mas, não vai correr, não. Não, calma aí. Você tá pensando que eu esqueci? O arquivo já tá lá. Não, mas eu deixei aqui. Não foi fuga, não. Não foi fuga. Você perguntou o que eu achava do empurra-burro. Isso. Né? Eu já não lembrava, gente. Mas depois da história que você contou, ele não prestou gente, atenção em nada. Ele só ficou com esse empurra-burro pra não fugir. Meu coração, ó. Escrevi aqui. Então, o que acontece? Se a gente for ler a proposta da progressão continuada, ela não é ruim. Porque tem todo um embasamento ali. Então, se for trabalhado da forma que ela foi proposta, seria interessante. Porque a questão é ali que você tem um tempo, que o aluno tem um tempo maior para dar conta de 2 anos, de 3 anos, enfim. Sim. Teve um momento que era 2, depois virou 3, né? Teve uma alteração. Então, assim, ao invés de você reter o aluno no 6º ano, ele tem até... resumindo, ele tem do 6º até o 8º ano para dar conta daquele currículo, digamos assim, né? Então, só que o que acontece? Demanda relatório, demanda uma série de coisas que você tem que fazer. Então, as pessoas acabam simplificando muito. Então, às vezes, é mais fácil eu passar o aluno. Entendeu? Às vezes, é mais fácil você dar uma nota para o aluno. Né? Hoje estou generalizando, entendeu? Sim. Então, é essa questão. Então, a progressão continuada, ela não foi trabalhada na escola da forma que ela foi proposta. Então, acabou gerando isso. Mesmo, não, né? Não foi uma conspiração, não. Eu não vejo dessa forma. Porque muitos falam, né? Pensado, falam assim, uma conspiração do governo, não sei o quê. Tipo assim, falam isso. Né? Eles já vão falar, sim. Então, mas aí que depende, né? Depende de quem. Que às vezes acaba sendo o quê? A proposta é boa aqui onde ela foi criada. Até ela chegar aqui na base, ela vai sendo modificada, aí acaba chegando nisso aí que você está falando, do interesse, da ignorância do povo. Legal. Nesse tempo aí de Covid, a escola ficou, o quê? 2 anos? 1 ano e meio, né? 1 ano e pouquinho. É meio que, né? É um empurra também. Não, dizer. Aí foi total, né? Aí foi. Porque as crianças, particularmente, sofreu pacas, né? Porque, vamos dizer assim, o meu filho mesmo que estava no 3º ano, ele é meio difícil de leitura, essas coisas. Então, a gente ensina, mas o pai ensinando é diferente de um professor ensinar, né? Aquele vídeo da baratinha. Você sai lá. Então, é difícil, né? Então, a escola mandava as coisas, né, pra gente fazer, os trabalhos, mas não era tão assim quanto um professor lá. Então, eu acho que assim, mandava daquele jeito, né? Aí fala, não, passou, tá bom, tá legal, vai lá. Então, tipo assim, eu acho que também teve, né, um pouquinho do empurra, né? Então, né, nesses tempos de pandemia, na verdade, é um atraso que não sei se a gente vai conseguir recuperar ele, porque são anos, né, para você conseguir recuperar essa defasagem, se recuperar. Então, o que eu tenho para colocar?
Na verdade, se a gente entrar numa sala de aula hoje, você tem os alunos excelentes, os medianos, os que têm dificuldade de aprendizagem e os que não querem saber de nada, que tá ali porque... Eu sempre fui bonzinho. Eu não sentava nem na frente nem no fundo, no meio. Mas... mas não vem não, porque eu sento no fundo e eu sou... Tá vendo? O lugar não define a pessoa. Eu era o que ajudava na bagunça. Mas aqui eu terminava a lição. Eu ajudava na bagunça, quando eu via xingar, ele falava, foi ele. Eu terminei a lição. Não, mas você é esperto, porque pelo menos você garantiu o seu, né? Muito sem vergonha. Então, e aí, quando você... Na sala de aula, né? Esses vários grupos de aluno. Então, na pandemia, esse grupo de aluno que já é o bom na sala e que tinha um interesse, ele foi buscando, além do que era do centro de mídias lá, né? Que era as aulas que eram para ser dadas, e além do conteúdo que o professor mandava, ele foi se virando, buscando um pouquinho mais. Mesmo assim, se a gente trabalhar só com esse aluno, que é o aluno bom, ele teve uma defasagem enorme. Né? Esses alunos, eles falaram para mim, professora, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa estar na sala de aula, que na sala de aula a gente pergunta, o professor já fala assim, não é. Você está lá no centro de mídia? Não é, o professor está lá distante. E você trabalha com ser humano, então você tem que conhecer o perfil do seu aluno. Você sabe que hoje ele não está bem, se ele vem e te conta uma coisa. Então é esse envolvimento que a tela não permite. Ali é tudo assim, né? Estático. Eu vou, eu falo, tá? Mas não sei pra quem que eu tô falando pra um montão, mas não tô atingindo, de repente, meia dúzia. Verdade. Né? Diferente na sala de aula. Diferente, bem diferente. Porque na sala você vê que o aluno tá meio disperso, e aí você vai, toma uma água, vai andar, oxigenar o cérebro, né? Então você tá fazendo esse movimento o tempo todo, e ali não, ali é pro forma. Né? Esse período aí, né? Esse período do Covid aí, pra você... Na sua escola, como é que foi, assim, para você? Estruturar tudo, na minha escola, nesse tempo porque mesmo. assim, quando você vai na minha escola, eu tenho Josefina, né, que eu sou professora de língua portuguesa, e tenho Ceeja, na qual eu sou diretora. Nas duas, pode falar das duas ali. Como professora e como diretora. Como então, é que foi? Na questão aqui de professor, no começo, a gente penou bastante. Uns mais que os outros, porque tem muito professor que não tem habilidade nenhuma com a tecnologia. Não tem, porque você tem um celular assim, mas você usa o quê? Às vezes, nem pro WhatsApp. Nossa. Entendeu? Então, tem a professora que não sabia usar o WhatsApp. Então, você imagina do nada, ele tem que entrar no centro de mídia, ele tem que ligar a câmera, ele tem que fazer isso, aquilo. Então, a gente não estava preparado para isso. O aluno deu um estudo, alguma coisa assim, como que fala a palavra? Sei lá, uma formação? Um curso, alguma coisa explicando a plataforma, assim, então, tipo mas... assim, aqui é a plataforma... É que virou automático, né? Tipo, a pessoa tem que saber já no automático, né, que tem que fazer. Ela foi colocada, né? Não é ruim também. É como eu falo, as coisas propostas, elas não são ruins. Não posso falar mal do governo, é meu patrão. Né? Então, não são ruins, mas a forma com que elas são trabalhadas depois, elas começam a perder o propósito. Então, foi colocado alguma coisa... É sempre assim, é sempre colocado para um público ideal que não existe. Não existe esse aluno... Não existe esse professor. A nossa realidade é outra. Então, às vezes, o que aparece na mídia, o quê? Aqui aparece ali perfeitinho, um recorte. Bonitinho. É a mesma coisa aqui. Daqui nós vamos pegar o melhor pedaço da sala pra gente poder mostrar no vídeo. É verdade. Né? O que tiver tudo que vocês esconderam, tudo lá atrás, ó. Tá tudo né? Fuzuê ali, gente, ali tá zoado. Não abre essa porta, não. Né? Então, assim, aí faz-se um recorte, mostra a perfeição, mas a gente sabe que no chão da escola lá que a gente tá todo dia, não é assim. Verdade. Né? A gente sabe do barulho, a gente sabe uma série de interferências. Então, assim, veio... Opa! Será? Tá? Fica à vontade. Então, veio toda essa questão estruturada da tecnologia como se a gente fosse mestre da tecnologia. Os youtubers, né? Da vida. E sem contar que quando isso veio, você estava dentro da sua casa, com seu filho andando para lá, com seu marido andando para cá, com seu cachorro latindo, com o carro do ovo passando. Vocês não têm noção. No outro dia eu fui gravar um TikTok, gente, parece que era o universo conspirando contra mim. Eu falei, acho que não é pra gravar, porque passou o carro do ovo, o carro do frango, o carro do óleo. Os caras... Olha aí, senhora. Eu acho que eles falaram assim, não, ela vai gravar um TikTok hoje, nós vamos lá na rua dela. Por incrível que pareça, quando eu consegui, eu falei assim, eu até comentei, né, no vídeo que eu gravei. Então, assim, colocaram toda essa tecnologia maravilhosa até a página 2, porque tinha muita falha também, porque você não faz uma programação de sistema da noite para o dia que vai funcionar 100%, né? Cheio de falhas e correções no processo. Hoje em dia já funciona melhor, porque, né, a gente já vem aí no terceiro ano, praticamente. Então, assim, pegou todo mundo de surpresa. O professor, o aluno, e se a gente contar também aí, quando eu falo do aluno ideal e do aluno real, a minoria
consegue ter um acesso ali no centro de mídias, Isso é entendeu? verdade. Isso é Para verdade. poder fazer a liçãozinha dele, para poder ficar ali, parar naquele momento, para poder escutar o professor falar. Então, foram ficando. Nossa, Né? é Foram triste ficando. isso. Muito triste. E como na direção do SEJA, como é que foi? A mente deve ser diferente, né? Totalmente, porque lá a gente trabalha com adultos e assim também a visão do gestor. Igual fala assim, eu costumo dizer, na verdade nem sou eu que digo, é o Fernando Pessoa que dizia que a gente tem personagens, né? Como se a gente tivesse várias máscaras e a gente coloca a nossa máscara e vai. Então, quando eu tô aqui no Josefina, eu sou professora, eu procuro separar bem, né? Para não influenciar, enfim, verdade. porque tem uma direção aqui, então a eu diretora faz preciso... o negócio, eu já... Não, Se fosse eu Não, fazia... às vezes até o pessoal me pergunta, eu falo assim, não vai ver com a diretora, porque daí isso, né, não me coisa, pertence. É ético, né? Totalmente, nossa, eu prezo muito a ética. Então, assim, eu respondo alguma coisa, quando você me pergunta de lei, porque daí a lei é a mesma para todo mundo, então, né, não tem problema nenhum, mas de coisas específicas, não. E lá no SEJA, o que acontece? A nossa aula, ela é totalmente diferente, né? O aluno vai lá, quando dá para ele tira uma dúvida, ele faz a prova no presencial aqui, é individual, o professor e o aluno, né? É até um privilégio que eles deveriam aproveitar. E na pandemia, o que acontece? Não tinha, porque, olha o ponto dificultador, o aluno do SEJA não tem acesso ao centro de mídias. Nossa. Ele não tem acesso para assistir a aula, não. Nossa. Nem os vídeos, nem a aula que é passada para a EJA, que a EJA, né, é o presencial, que vai todo dia, né? O nosso é EJA, que é o flexível. Então, ele não tem acesso ele não tinha acesso nenhum a nada. Nossa. Então, a gente ficou à margem. Caramba, pensava só não... Perdendo Exatamente. E a gente ficou, cutucou, falou, não tem. Então, a gente ficou à margem total dessa situação. Nossa. Então, o que acontece? A gente teve que buscar os artifícios, porque esse aluno também não poderia ser prejudicado. Por conta própria mesmo, assim. Né? São 39 SEJAs no estado, né? Então, a gente tem um grupo de gestores, então a gente vai meio que se virando ali conforme vão surgindo as fragilidades no processo, né? E aí, a gente fez o atendimento virtual. A gente começou a fazer tudo virtual. Nossa. A gente criou e-mail, começou a fazer matrícula virtual, a gente recebia toda a documentação por e-mail, e daí fazia o burocrático, né? Tudo ali que a gente que tinha que fazer no presencial. Depois, quando terminasse a pandemia, eles trariam isso, mas para a gente não deixar de fazer matrícula, para a gente não deixar de fazer atendimento. E daí o professor trabalhava remoto, então o professor fazia esse atendimento dos alunos pelo WhatsApp. E até esse momento que eles faziam pelo WhatsApp, não tinha chip do governo. Porque o chip do governo veio depois. Eu ia perguntar isso. Né? Veio depois. Então, assim, era por conta dos professores, vocês, né? que não tinham obrigação. Né? Porque, assim, quando você coloca o aluno no seu celular, não é sua obrigação, de repente, fazer aquilo, né? Mas lá, nossa equipe é show, né? Então, a gente foi buscando esses artifícios, aí não pôde fazer prova. Tem muita gente que desistiu porque eles querem fazer a prova logo para terminar. E aí, o que a gente foi fazendo? Porque lá é assim... Você entra, você tem que fazer o ensino fundamental. Aí você vai entrar, você vai fazer português. Português você vai fazer do 6º, do 7º, do 8º, 9º, só português. E aí você vai fazer as provas, você vai eliminar e você vai para a próxima disciplina. Você vai eliminar. Quando você eliminou todas as disciplinas, você concluiu o ensino fundamental. Então vai por disciplina. Isso. Daí não é ano, né? Não tem matrícula. Não, você matricula no ciclo. E aí você vai fazendo, só que aí você vai eliminando. Você vai eliminando e assim vai indo. E como não fazia prova, o que a gente ia fazer? Eu falei assim, então, e o aluno acabou o português, o que a gente faz com ele? Falei para esperar acabar a pandemia, né? E aí, o que a gente combinou? Ele termina português, a gente vai passando ele pelas disciplinas e ele vai deixando a prova lá. Quando resolver que pode dar a prova... Daí ele volta lá e vem fazendo só as provas. Né? Faz uma revisão, enfim, e vem fazendo só as provas. Porque daí você não atrasa o aluno. Verdade. Porque senão você perde o aluno nesse processo. Porque ele tem o interesse dele também, né? E assim foi. Aí eles autorizaram fazer a prova em agosto. No ano da pandemia, lá no primeiro ano de 2020, né? Em agosto de 2020, eles autorizaram fazer as avaliações. Então foi quase um ano depois, né? Foi em 2019. Não, começou em 2020, né? Março ali, 2020, que a gente entrou na pandemia, né? E aí a gente fez todo esse processo assim, aí em agosto, quando liberou, daí o povo foi. Nossa. Né? Conseguiram avançar. A gente já viu como é que você se tornou professora. Como é que foi essa passagem também para diretora?
outro parto. Conta pra nós. A minha vida é cheia de partos, olha, vocês vendo? Mas cheia de bênçãos, porque Legal, sempre, sim. como eu falei pra vocês, é sempre Deus na minha vida. Ó, voltando lá. A questão que eu falei pra vocês, que eu tinha passado no concurso pra ser professora, né? E aí eu tinha passado em outro curso pra ser professora e em outro curso pra ser professora, tá? Curso não, concurso, né? Que não é curso. É concurso. Daí, então, eu era professora no Ferrari e no Marisabel. Aí no Marisabel eu fui coordenadora. E o terceiro que eu passei não dava, porque não dá pra você ter 3 cargos, né? Daí já querer demais, né? Da vida, né? E o detalhe da bênção é que também no segundo cargo, quando eu fui escolher, eu escolhi a primeira escola que tinha, que era Marisabel. A minha primeira da lista. Então, bênção na vida. Por isso que eu fiz questão de falar. E voltando um pouquinho ali também na questão da passagem no Marisabel, porque a gente costuma falar assim, o pessoal fala pra mim, Mônica, você é plano de carreira, eles falam, né? Porque eu passei lá na secretaria, aí depois eu fui ser professora, depois eu fui ser coordenadora e depois vice-diretora, né? E aí depois eu vim tudo, daí minha vida veio toda aqui pro Marisabel. E aí, enfim, né? Chegou essa questão aí, teve o concurso, muitos anos que não tinha. Vamos fazer, né? Já estamos na área, junto um monte de doido, juntou tudo quanto era professor que tinha o certificado, né, em gestão escolar ou pedagogia. Vamos fazer, vamos estudar. Só que o povo é assim, né? O povo fala, vamos fazer, vamos estudar, mas assim, só vamos fazer e depois vamos fazer a prova. O vamos estudar, né? O pessoal fica... o vamos estudar fica ali. E assim, e é muita coisa, né? Porque se a gente olhar uma bibliografia de um concurso, você meio que se até desanima, né? Porque você fala assim, nesse tempo eu não vou conseguir fazer toda essa leitura, enfim. Mas, enfim, eu fiz, passei, fui lá escolher, subi lá de novo, na primeira escola. Quantas escolas já tinha nesse? Quantas escolas que tinha para escolher? Nossa, menina, eu não olhei na listinha. Não olhei na listinha, mas eu lembro que a gente foi ver escola em Suzano, a gente foi ver escola... A gente foi de novo fazer aquele... Porque já estava muito lá atrás. Foi o tour porque ali. assim, porque você precisa ir nas escolas onde tem vaga. Então você vê lá onde que tem vaga de diretor, né? Onde o diretor então sai é designado. A lista, tem uma lista? Isso, né? Então aquela escola ela vai para escolha. Então a gente vê as escolas que é para escolha e a gente foi, né? A gente tem que sempre ver uma que é perto da estação. Né? Então a gente fez. Eu não lembro quantas escolas eu tinha, vou até olhar na minha listinha lá. Mas eu tenho a listinha, tem tudo guardado. Até da primeira lá, que foi o quê? Há 17 anos. É história. Então, tem que guardar. Daí fui lá também, a primeira escola que eu queria, estava lá, que era o Paulo Ferrari. Sim. Então, era só o que faltava para mim, cumprir ali, era ser diretor no Paulo Ferrari, né? Que legal. Fui, escolhi e tudo, mas aí aconteceu um problema. Porque era assim, quando você ia fazer, eu não podia ter apresentado meu certificado de gestão escolar para pontuar. É assim, ou eu tinha que ter um certificado de gestão escolar ou um certificado de pedagogia. Eu podia usar um para pontuar e um para ingressar. E isso não estava claro no edital. Então, eu usei ele para pontuar e para ingressar. E aí, quando foi percebido isso, começou todo mundo, né, o burburinho, daí o que aconteceu? Eu entrei em contato com Deus e o mundo para poder tirar essa pontuação que não era minha. Eu falei assim, olha, eu usei o certificado, esse certificado não pode ser usado, então tira essa pontuação. Mesmo tirando essa pontuação, ainda ficaria classificada, né? A minha classificação ficaria ali nas primeiras escolhas, né? Então, mas não retificaram. Então, o que aconteceu? Mesmo sem retificar, eu fui... Escolhi, só que na hora de ingressar, na hora de assinar lá os papéis, daí eu fui impedida. Entendeu? Na diretoria de ensino, daí não podiam, porque eu usei os dois, enfim, por mais que eu tivesse, né? Enfim, colocado todo... comprovado que não houve má fé da minha parte, aí eu fui impedida de ingressar. Daí eu falei assim, não tá certo, eu vou recorrer. Né? Inclusive, a dirigente na época falou para mim assim, não, vai ver direitinho, né? Procura. Então, eu entrei com um advogado, já estava afiliada da UDEMO, que é o Sindicato dos Diretores, e eles fizeram todo o processo que, demorou. Demorou? Quanto tempo? Demorou, porque era para eu ter entrado quando? 2017? Ou foi não, demorou um ano.
Não foi tanto, né? Que um ano porque que toda a minha turma foi. Pra gente que tá, né, querendo... Né? Expectativa. Então. Muita coisa, né? 1000 anos. Porque, tipo assim, ó, todos os diretores, todo mundo que fez concurso junto, que foi, que escolheu junto, todo mundo já tava cada um na sua escolinha, que meu. E eu legal. tava lá chorando na porta Né? do dirigente, todo mundo passando, entrando, assinando. Né? Foi bem traumático mesmo, sabe? Foi bem decepcionante. E aí eu falei, vou buscar, porque eu acho que é meu direito. Né? Eu não caiu do céu, eu fui, estudei, batalhei, eu tentei reverter a situação, né? Primeiro com a empresa lá que fez o concurso, depois... Eu fui em todas as instâncias que era possível. Legal. Aí, o que aconteceu? Perdi na primeira instância. E aí, eu até falei pro meu companheiro, falei assim, isso não deve ser, não é pra ser, eu vou deixar pra lá. E assim, a primeira instância, tudo bem. Daí você entra na segunda instância, se você perder, você paga, né? Daí você paga. Nossa. Daí, quanto? Não, mas quanto é? Acho que era 1.000 e pouco, alguma coisa assim. Eu falei assim, não, se você brigou até que briga mais um pouco. Pelo menos, é melhor você ter um não lá no final, mas pelo menos você batalhou, do que você desistir e depois ficar pensando em si, né? Em si. E aí foi. Briguei, daí consegui. Por medida judicial. Eu consegui. Daí já não seria mais o Paulo Ferrari, né? Porque nesse inteirinho... Alguém pegou já. Na verdade, ela tinha pego em outra cidade, mas aí teve remoção, aí removeu para mais próximo da residência. Então ficou no Paulo Ferrari. Então já é direito também, porque, né? Mas era Deus que estava já mobilizando tudo, porque a minha missão não era no Paulo Ferrari para fins de direção, a minha missão era no CEJA. E eu falo isso para vocês... Porque, assim, quando eu fui escolher, também foi... Eu nem vou contar, porque senão a gente vai se estender demais aqui, né? Mas foram tantos entraves que o CEJA não estava na lista de escolha. Nossa. Ele não estava. E eu precisava de uma escola à noite para eu poder acumular com Josefina. Né? E eu precisava de uma escola. Não tinha. E aí, a escola que tinha era de dia, eu já fiquei doida e minha filha estava numa cirurgia. Sabe quando tudo acontece junto? Aquele peso. Aí eu falei assim, paciência, né? Agora eu tenho que optar, ou eu sou diretor ou sou professor. Né? Eu tinha que sair, eu era professora em 2 escolas, eu tinha que sair de uma, isso é fato, né? Para ser diretor. Mas eu queria manter a outra, né? Porque eu gosto tem a minha veia de professora ali que eu quero sempre sofrer na sala de aula, né? Sofrer. Então, para garantir um lugarzinho no céu. Sim. Hoje deve ter algum Enzo, né? Enzo! Sempre tem. Tem Enzo, tem Gabriel, tem Victor. Esse ano eu acho que eu devo ter uns 5 Victor. Tenho 5 Victor e um Victor, que é pra quebrar. Né? Mas são tudo gente boa. São mesmo, graças a Deus. Então, e aí não tinha o CEJA na lista. Aí eu falei assim, então eu vou pegar tal. Mas eu fui na D um dia, e no outro dia que eu ia escolher, né, junto com a dirigente. Mas nesse ficou assim, aí o pessoal falou assim, mas uma pessoa do nada, gente, ó Deus, movendo. Né? Uma pessoa, mas não seja, é cargo vago, não tem diretor efetivo lá, por que não apareceu? Aí eu fui mexendo, né, vendo com uma pessoa, vendo com outra, enfim, quando eu cheguei lá, apareceu, né, ou seja, eu tava lá. Nossa, que legal. Então é porque tinha que ser meu mesmo, né? Eu sempre falo, pessoal, né, que se a porta é sua, se Deus preparou, ela vai abrir na hora certa. Na hora certa. Né? Não é nem antes, nem depois, é na hora certa. É no momento, mas... Né? Exatamente. Mônica, ó, cara, da hora. História legal, já deu para ver muita coisa boa. Eu quero saber agora do seu lado TikToker. Porque eu dei uma olhada lá, dei uma olhadinha lá e eu achei muito top. Só que por isso que eu fiquei com medo. Sim, de entrevistar você. Você viu o meu TikTok? Vi. Nossa, cara, é muito da hora. Como é que foi, assim, a ideia de fazer esse tipo de conteúdo? Né? Porque é bem diferente, né? Sim. Eu não vi outro assim. E olha que eu vou te falar que eu tinha um preconceito com o TikTok. Por isso que a gente precisa conhecer para a gente poder opinar, né? Porque às vezes o preconceito ele vem pronto. Verdade. Né? Eu não sei... Falam a lenda, né? Se você faz um TikTok, tem que fazer dancinha. E você sabe que eu já fiz até dancinha? Já fiz, mas a dancinha na portuguesa. Né? Então, assim, porque a gente tem essa questão antes, né? Eu tinha essa visão de que TikTok era dancinha, era exposição da figura e tal, e era só isso. E daí eu fui dar umas fuçadas lá, e o que eu percebi? Isso, no meu primeiro vídeo do TikTok explica isso. Né, que eu percebi que meus alunos estavam lá pelo TikTok da vida. Então eu falei assim, peraí, quem sabe eu não vou conseguir encontrar ele aqui.
Sim. Pode ser que alguma coisa que eu fale na sala de aula não vai atingir, mas aqui no TikTok é outra plataforma. Ah, minha professora aqui, vou olhar, nem que seja pra zoar ela na escola, né? Mas vou olhar, mas vai olhar. Se fosse na nossa época, nós ia aí. Né? Mas ia comentar, compartilhar. Pois é. Então, daí eu falei assim, meu aluno tá aqui, eu preciso estar aqui também. E aí eu comecei a observar o que era. Eu vi que tinha conteúdo de tudo, de todo quanto é natureza. Né? De tudo. Então, eu falei assim, e aí eu comecei a pesquisar professores lá, né? Então, eu vi que as pessoas colocavam conteúdo, enfim, eu falei assim, eu vou encarar. Tinha outros professores também. Tem muito professor no TikTok, toda a disciplina que você pode imaginar. E é uma coisa assim, é divertido, né? É espontâneo, não é aquela coisa pro forma, assim, Então, você coloca uma graça, você coloca uma música, coloca um trejeito, enfim, ali. E é que nem, eu tava vendo uns vídeos, eu achei muito top, eu queria mostrar aqui. Você não me faça passar vergonha, hein? Assim, é cada nome que todo mundo pensa que a língua portuguesa ela não é rica, mas ela é muito rica, né? E eu vi aqui que, cara, cada palavra, uns palavrão aqui que eu não sei nem como falar. Mas esse daqui é pogonofilia. Sabe o que é isso? Pogonofilia. Não sabe? O que tá escrito aí, ó? Me dá uma dica aí do que tá escrito aí. Porque tem coisa que eu ponho também, mas eu esqueço, porque sou dicionário ambulante, não, ó. Gosto ou... Da barba? Isso, gosto ou atração, né? Por barba. Você e vê tem um bonitão aí, não tem? Tem. Olha aqui, é gatinho, dá uma bonita. Você vê como é que é? Aqui, ó, anexar junto. Anexar junto é pleonasmo. Não, tá vendo? É muita coisa da hora que você passa aqui. E agora eu quero falar sobre a vírgula. A vírgula foi a melhor. Eu casquei o bico da vírgula. A vírgula é interessante. A gente, eu falo por mim, não falo nem das pessoas, eu falo por mim mesmo, porque às vezes eu vou atropelando tudo, né? Sim. Eu tava até brincando com a minha filha, que a minha filha gosta de uns tênis doidos aí, de pessoas, de menina de 13 anos, aborrecente. Uhum. Ela falou, mas só que ela falou tão rápido, ela é igualzinho eu. Ela falou tão rápido que ela falou assim, pai, você compra pra mim 12 esmolas? Aí eu... Esmola? Como? Esmolas? 12 esmolas. Aí eu... Mas de onde vem esse tênis aí? Ela aqui, ó, 12 esmolas. Eu falei, não é 12 molas? Ela é 12 esmolas. Eu, escreve aí. Ela 12 molas. Mas só que, tipo assim, na fala, né? Uhum. Aí eu, né, zoando com ela... eu quero um bisuno. É o bisuno? Que bisuno é esse? Eu falei, não é Mizuno? Isso aí. Então eu comecei a cascar o bico, aí quando eles mandaram o seu TikTok, eu vi a vírgula, né? Eu falei, cara, muito da hora, mas você tem alguma outra aí, tipo assim, de vírgula? Como a gente pode entender essa vírgula, né? Que nem fala assim, eu sou inevitável, que você fala. O Thanos falando, eu sou inevitável. Vírgula, e a vírgula, eu também. Então, mas por quê? Nossa, você também tá me colocando em saia justa. Deixa o Marconi. Marconi não me explicou que era assim, não. Que, começaram tudo humildezinho, né? Direitinho, que a professora vai... Agora tá aqui, fazendo aqui. Não. E eu vou responder sua pergunta, mas, antes eu vou... pôr uma fala aqui que é importante. O que acontece? Primeiro, que às vezes o pessoal acha que professor de língua portuguesa é dicionário ambulante. Sim. Né? Então, ele acha... mesmo entre professores. Tem alguma dúvida de alguma palavra? Assim, pergunta ao professor de língua portuguesa. Se você não sabe, tem a cobrança. Mas como assim? Você não é de português? Dá aquela regra lá de 3 É que nem o professor de academia não é forte, né? Então, verdade. não, mas aí vamos combinar. Agora eu fazendo um veneno aqui, né? Quando você vai, tipo, pra emagrecer, daí você chega lá, um médico é desse tamanho, né? Aí você não põe confiança, não. Você não pode comer isso, não pode comer. Doutor, você tá tirando de manhã? Aí você vai fazer a oficina. Eu fui feia, eu sei que eu fui feia, mas é verdade. Mas a sua profissão tem que passar confiança, porque senão você não consegue, né? Não rola mesmo. Não tem volta isso daí. Então, e essa questão da vírgula é que assim,
não dá pra gente ficar decorando regra. É mais, a gente acaba aprendendo mais no uso. Você precisa ter a prática. Se você pôr uma regra ali, a regra vai auxiliar. É óbvio que vai auxiliar. Se você souber que você usa a vírgula com aposto, com vocativo, que eu não vou explicar, porque eu não vim dar aula, mas se vocês quiserem depois eu explico. Não, gente, tá? Então, para você enumerar elementos, né? Então, aí essas são regras que você vai saber toda vez. Vou ao mercado comprar pão, açúcar. Você sabe que dentro de cada um desses vai haver uma vírgula, que é a enumeração de itens. Então, tá facinho. Você não vai errar nunca. Né? Se você sabe que você tem que colocar Jundiapeba, vírgula, para você colocar a data. Então, né? Porque é localidade. Sim. Então, assim, essas coisas são simples. Agora, a preocupação maior é quando você escreve alguma coisa e a falta de vírgula ou a colocação da vírgula te dá um sentido diferente daquele que você quer passar. É que nem ela passou aqui. Foi bem assim. A mulher falando assim pro marido. Amor, você já comeu? Ele estou fazendo amor. Não, estou fazendo amor. Ela o quê? Ele, não, peraí. Ele, estou fazendo, vírgula, amor. Né? Então, já quase matou o casamento. Já ia morrer ali, meu. Se não ia saber nem por causa da vírgula. Né? É que nem a história que todo mundo sabe do pastor que pegou a mulher do fiel por causa de uma vírgula que ele não viu na Bíblia, né? Que ela pegue a mulher pega uma mulher adúltera, né? Verdade. Eu acho que ele foi meio... não sei não, se ele que não quis perceber. Nossa. Mas a vírgula mata. A vírgula mata, com certeza. Igual ali, vou ali comer gente, né? Vou ali comer gente. Né? Não é? Vou ali comer, vírgula, gente. Né? Então, assim, isso é fundamental mesmo a gente saber usar. Então, é por isso que a importância, às vezes, quando você escrever um texto, você lê, porque às vezes a gente escreve assim, né? No piloto automático. Sim, a partir do momento que você lê, você consegue perceber uma coisa ou outra. Se for uma coisa muito importante, você pede para alguém. Eu tenho uma dificuldade assim, quando eu vou escrever, eu penso mais rápido do que eu escrevo. Então, eu como palavra. Então, eu já tenho esse costume. Sempre eu vou olhar, terminei. Leio, pra me ver sempre. Aí você vai colocando lá o... Colocando de novo. Já na sua trajetória aí, você já pegou aluno que quer ser mais inteligente que o professor? Sim. Conta aí pra nós como é que foi. Já peguei. A gente pega. E olha, eu gosto de aluno inteligente. Gosto de aluno crítico. Mas eu não gosto de aluno que tira o dia para pegar antes de sair da casa dele, o condenado pega uma palavra, alguma coisa, porque ele fala assim, é hoje que eu pego a professora no pulo. Né? Porque daí ele já... Tem, claro que tem. Eu pensei que esse negócio era mais negocinho de filme. Não, porque eu nunca pensei nisso, né? Então eu não sou inteligente. Tem. Olha, eu vou falar para vocês também, sem mencionar nomes e lugares. Mas eu tive um aluno que ele todo dia ele ia com uma provocação assim no sentido de uma pergunta que ele ia achar que eu não ia ter. Querer combater ali, né? Resposta. Aí eu fui indo, até chegou um dia, eu peguei e falei pra ele assim, olha, eu não sou detentora da verdade, vai ter coisa que você vai perguntar pra mim que eu não vou saber, e não é vergonha saber. Né? Eu tenho humildade suficiente pra falar assim, eu não sei, e detalhe, que não era da minha matéria. Porque ele quer pegar você em coisas que você não domina. E mesmo da minha, tem coisas que vai perguntar e eu não vou saber. Era uma maldadezinha, né? Era muita maldadezinha. Até o dia que ele perguntou alguma coisa, ele falou assim, olha, eu não sei, você sabe me dizer? Aí eu trago a sala, né? Assim, olha, fulano tá perguntando tal coisa assim. Gente, eu não sei, alguém sabe? Né? Se alguém souber, a gente vai aprender aqui junto. Aí ninguém sabia, né? Porque já é uma pegadinha. Então, assim, não, você está incumbido de pesquisar e trazer pra gente amanhã essa informação. Aí, a missão de casa. Porque agora todo mundo ficou interessado. Eu falei, eu vou pesquisar, mas você que vai abrir a fala. Aí já tá lá pra na gente frente. Entendeu? Vai falar pra todo mundo aqui na frente. Então. E aí, eu pesquisei, óbvio, né? Que eu não sou boba nem nada. E no outro dia eu puxei o assunto, puxei a leva, então quer dizer que daí deu uma freada, porque ele falou assim, a professora vai me propor isso sempre, porque, né, você percebe que é maldade. O Marconi tá querendo... Deixa eu falar só uma coisa. É que nem a gente no começo ele falou, se a gente falar errado, tudinho, não, mas se não quiser corrigir, já falei errado, cara. Você fica agoniado quando escuta umas certas palavras pronunciadas de forma errada. Porque, eu não sou bom em português. A gente tenta. Sim. Mas quando eu tô no trem, os rapazes entram e falam assim, pessoal, bom dia, desculpa atrapalhar o dia de vocês, a viagem,
mas primeiramente eu tô aqui, não sei o quê. Sim. Aí segundamente, aí na minha cabeça já vem terceiramente, quartamente, quinta. Mas como isso, meu amigo? Você fica agoniada quando você escuta? Então, eu fico mais, depende do contexto. Se eu estiver no contexto, por exemplo, de educadores, de pessoas que deveriam dominar essa linguagem, exatamente, aí sim, daí me incomoda, entendeu? Eu falo assim, pô, eu não acredito que tá falando isso, né? E aí, daí é aquela coisa que dói, né? Que dói, mas eu fico na minha, eu não vou corrigir. Eu corrijo bastante as meninas lá comigo. A Flávia, tadinha da Flávia, tadinha não, porque eu corrijo. Eu corrijo bastante a Flávia, corrijo bastante a Camila, mas elas assim, elas me agradecem tanto, mas porque a gente tem essa intimidade. E não, corrijo muito e assim, não é que elas não saibam não, entendeu? Mas essas coisinhas que são específicas, que eu falo, gente, pelo amor de Deus, vocês não vão falar isso aí pra mim nunca mais na vida. E aí a gente vai, né, construindo isso. O pronunciamento da Dilma. Ela perto da Dilma. A Dilma falando. Não, mas 30% de 25%, mas não é. Então, mas o Estocavento fala que ela tava certa, hein? Né? Então, né, há controvérsias aí, né? Então, aí essa situação, entendeu? Dependendo do contexto, porque se você tá num contexto de pessoas que são simples, que você sabe que não tem um estudo, né? Não sabe disso, né? Então aí leva de boa. Que entra aquela questão que eu falei pra vocês, do adequado e do inadequado. Agora, se você vai a uma palestra, às vezes a gente vai em palestra, você vai em palestra, pagou, o cara é bom, ou deveria ser bom, e chega lá e solta umas pérolas, aí me dói na alma, dói no bolso. Aí você fica aqui, né? Então, porque assim, eu penso que essa pessoa, ela deveria ter essa preparação, porque dependendo do público para o qual você vai se dirigir, você tem que ter, né, um know-how para falar aí de forma adequada, né? Você falou da dança, você foi, né, se aventurar na dança. Isso. E a gente sabe também que você foi se aventurar também na parte do cinema. É verdade. Esse projeto aí, fala pra nós desse projeto que vocês. Foi do curta, né? Isso, do curta, graças ao curta que eu tô aqui, hein? Detalhe, né? Que o Marconi não veio aqui me entrevistar, ele só deu o cano, tá nos bastidores. Ele tá só aqui, ó. Né? Ele só jogou, acho que ele ficou com medo de eu falar alguma. Eu falei pra ele. Ou não, pode falar agora. Alguma falha dele técnica. Ele nem ia falar de números aqui, falar regra de treino. Então. Mas foi bem interessante essa questão aí do curta, né? Que a gente, com uma equipe maravilhosa também ali de excelência no Marisabel. E aí a gente se propôs a trabalhar aqui com a Flávia, com a Thaísa, né? Que é a prima dela. E aí a gente veio de parceiro o Arlen. E o Arlen trouxe na bagagem o Marconi. Né? Mala. Mas essa aí é uma mala que dá pra gente carregar, viu? Né? Então, assim, a gente fez esse projeto, foi maravilhoso, assim, teve uma mudança, né, no pensamento das crianças, eles aprenderam muito. Os meninos ficavam, acho que até meia-noite lá com o Marconi para poder editar, para poder ensinar, assim, foi maravilhoso. Eu acho que isso aí é coisa que não tem preço, porque isso está na vida desses alunos para sempre, né? E eles ganharam, assim, um montão de prêmio lá, foi... Legal. Muitos prêmios mesmo. E você tem algum projeto desse tipo aí para fazer futuramente? Ou... Desse tipo, você fala o quê? De cinema mesmo. Cinema? Fazer alguma coisinha sobre... Porque você já é tiktoker, né? Já tá nas mídias sociais. Mas sobre isso, você tem uma vontade de voltar, assim, fazer uma coisa dessa? Então, aqui eu não tenho habilidade. Né? Essa questão assim de cinema, assim, eu não tenho habilidade nenhuma, eu sou de bastidor. Tanto é que eles me colocaram pra fazer uma vozinha lá, me colocaram pra fazer vó, gente. Olha, que dó, colocaram pra... Não, mas tudo bem, né? A gente perdoa. Mas eu não tenho essa habilidade assim de trabalhar, mas a gente, se pintar, quando teve, a última vez que teve, que eu já estava na Oceja, a gente tinha programado de participar, a gente ia chamar os meninos se desse para eles irem, mas se não desse, aí a gente ia chamar os pupilos deles, que a gente ia pegar os alunos que participaram no Marisabel e falar, não, vocês já aprenderam, então eles vão lá ajudar a gente, né? Tem que multiplicar, né? E eles iam se sentir, porque, né? E a gente ia fazer, inclusive, um curta, que a gente ia fazer um docudrama, que chama. Era uma nova modalidade que a gente ia contar a história de um aluno nosso que foi presidiário. E ele contou umas coisas assim pra gente que aconteceu lá, que eram coisas assim
da gente ficar sabe, muito assim, de como às vezes o preso, ele precisa se sujeitar a determinadas situações para ele poder sobreviver ali dentro daquela condição, entendeu? Então aí ele ia fazer esse depoimento, a gente ia ficar uma coisa bem legal, mas aí depois a diretoria cortou enfim, né, o projeto lá, enfim, aí a gente não conseguiu fazer, mas ainda, quem sabe um dia. Quem sabe? Mônica, a gente está chegando na reta final. Antes de a gente terminar, eu queria que você falasse com a gente sobre o que você está lendo e o que você está assistindo. Vamos lá. Olha, ainda bem que eu não vi na Semana da Flávia, senão que eu estava assistindo, meus alunos falaram, nossa, professora, você assistiu isso? Né? Porque eles julgam a gente, né? Enfim, mas aí agora, atualmente eu estou assistindo Inventando Ana, é uma minissérie, está na Netflix, é de uma menina de uns 20 e poucos anos, que ela assim passou o rodo num monte de gente da elite, porque ela não tinha dinheiro nenhum. E ela tipo fez uma propaganda lá de que era herdeira acho que é da Rússia, não tenho certeza da Rússia, entendeu? Mas enfim, ela se posicionou na alta sociedade e conseguiu assim viver uma vida assim de glamour, até que ela foi presa, né? Enfim, mas eu não vou dar spoiler para quem alguém queira assistir, né? Então, e é até interessante, sabe por quê? Porque recentemente eu assisti o Golpista do Tinder. Né, que também está na Netflix, não sei se vocês viram. Tem que ir lá pra gente saber, a gente tem que conhecer um pouquinho de tudo, né? Que é o cara que dava os golpes lá nas mulheres, né? Ele fazia isso, lá do Tinder, arrumava a mulherada, aí eu mesmo pedi dinheiro pra mim, nossa, ficou preconizado. Ele ficou mó tempo ainda, o perfil dele foi há pouco tempo, né? Que foi então, né? e inclusive ele foi solto, e aí continua agora, ele voltou, ele tá namorando uma israelense. Filho, eu acho que ele vai continuar aí nos golpes. E aí eu fiz até um paralelo, né? Porque ele fez todo esse golpe de dinheiro, e essa Ana também, ela também trabalhou nessa mesma sistemática. É o perfil da pessoa, né? Porque eles têm carisma. Né? E tem o dom de ludibriar as pessoas assim, então E a leitura, e o livro? Leitura, eu tô lendo Pensamento Estratégico para Líderes de Hoje e Amanhã. É uma coletânea da Dulce Magalhães, então são 12 pensadores, palestrantes, né, que colocam lá algumas experiências de vida deles, então assim, é bem interessante. Porque assim, às vezes coloca assim de líderes, mas líder tem que ser o quê? Para diretor? Não, porque todo mundo é líder em algum momento, né? Que seja na sua casa, você é líder na sua família lá, né? Sim. Às vezes não, mas faz de conta que né? Mas de que forma a gente vai gerir isso, entendeu? Então, estratégias, então é uma leitura bastante interessante. Legal. Galera, bastante coisa, tinha muita coisa. Tem muita coisa, né? Que a gente tenta pegar as melhores. Tem que fazer a parte 2, 3, 4 e vamos. E olha que eu vou falar pra vocês, eu fiquei tão assim, né? Nem sei se tem tempo, mas se não tiver, vocês cortam. Que eu falei assim, eu preciso fazer lição de casa. Eu fui assistir Jonas, eu assisti Devanir, eu só não assisti o Menino do Esporte, porque o esporte, né? Ó, minha trava, né? Eu vi um pouquinho do professor Will e vi um pouquinho da Giovana lá e do pai dela, né? Eu quero ver que esse povo falou que eu não quero falar feio, né? Mas até que saiu bem. Não, mas assim que é gostoso assim, a conversa. Gente, para vocês que estão aí assistindo esse podcast, estamos aqui com a Mônica Salt. Agora falei. Isso é mesmo. Ela que é professora, diretora, TikToker, acessa o TikTok lá, né? Segue dançarina. Segue a Mônica lá no TikTok, nas redes sociais, Facebook, Instagram. Tem Instagram também? Também. Não. Deixa ela falar. Pode falar aqui, ó. Não, gente. Você que é tímida. Eu sou tímida bastante, mas se vocês quiserem dar uma olhadinha lá no TikTok, enfim, tem um conteúdo muito legal. Então, assim, já tenho pessoas que falaram assim pra mim, que é isso, aliás, que motiva a gente, que já falou assim, olha, as suas dicas que você colocou lá no Instagram também eu tenho de ProSalt, que também são coisas de professor que eu coloco. Então, eu falo assim, olha, graças ao que você colocou lá, eu consegui acertar uma questão no concurso. Então, isso aí que motiva. Então, dá uma olhadinha lá, pessoal, principalmente o pessoal que tem uma dificuldade. Se qualquer coisa, comenta lá, se precisar pergunta, chama, que a gente está aí à disposição. É isso aí. Oportunidade, hein? Querendo chegar aos 1000 Lembrando que eles vão dançar, hein? Não, dançar não pode. Mas vamos dançar sim, vamos dançar. 1000 inscritos.
A gente vai mandar muito bem na dança. Moisés, Vai cortar Marconi. o cabelo e a... Mentira. Marconi. Mas aí, gente, vamos fechar. Compartilha, dá o like, se inscreva. Cara, foi muito bom. Muito obrigado, Mônica, por estar aqui com a gente. Agradecemos muito, uma conversa muito top demais. boa. Tanto a Flávia, que veio antes, agora você fechou, lacrou, né? Foi muito louco mesmo. Da hora demais. Gente, compartilha mais uma vez. Eu quero inscritos. Eu quero... Opa, sim, o quê? É porque você escreveu muito estranho. Agradecer 1000 danças. Não, ele colocou agradecer 1000 inscritos Tá e igual dança. sua filha. Meu Deus do céu! Aí não, a gente tá aqui com uma professora de português, o Marconi. Ele tá aqui que é pra eu não ver, ó. Só faltou as vírgulas assim. Só faltou assim. Tem algum agradecimento, Mônica, que você queria fazer pra alguém? Não, eu não quero agradecer ninguém em especial. Vou agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui, né? Passar um pouquinho dessa minha história e o que puder inspirar as pessoas, né? Na questão de que a gente não pode deixar se sucumbir mediante os entraves da vida. Aí a gente precisa lutar, batalhar, verdade. Enfim, né? Correr atrás, acreditar e não deixar ninguém dizer que você não é capaz. Porque muitas vezes a gente tem dentro, né? Cada um tem dentro de si o potencial, mas quando vem o outro e sufoca isso, então acredita no seu potencial. Obrigada, meninos. É isso aí, gente. Muito obrigado e valeu! Tchau, tchau.